Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que fala o professor Marcelo Silva. Hoje eu vou falar com vocês um pouco acerca da dinâmica de conexão mente-músculo. O que seria isso? Seria aquela dinâmica, aquela ideia vendida de forma vasta, de forma larga, como se fosse algo simples e raso. O que seria isso? Aquele pessoal que vira para você e fala assim, pensa no músculo, foca no músculo, esmaga o músculo. É um nome bonitinho que vocês quiserem dar, o sal, o rosa do Himalaia que vocês quiserem colocar aí. Mas a ideia é o que está sendo levantado aqui. Então o que seria isso? Será que eu fazer o meu supino, o meu tríceps, o meu apoio, pensando no músculo em questão, vou fazer um apoio, vou lá e aperto o chão, né? Tento aproximar o chão assim, para focar no peitoral. Então vou fazer um apoio, tento empurrar o chão para tentar focar mais no tríceps. Até que ponto isso realmente acontece? Até que ponto isso realmente acontece? E é, qual é a aplicação prática disso? Tá? Então, vamos lá. Nesse artigo aqui, que eu vou debater com vocês, um autor chamado Calatayud, o que ele fez? Ele pegou 18 homens treinados com a média de 8 anos de treino. Então são pessoas que têm uma experiência considerável dentro da dinâmica de treinamento de força. Concordam? E o que ele fez? Ele colocou todo mundo para poder fazer teste de força também. E os voluntários eles foram capazes de levantar a média de 1,25 quilos para cada quilo corporal. Aí você deve estar se perguntando, pô, o que seria isso? Vamos supor que eu peso 100 quilos. Eu levantei 125 quilos no meu teste de força. Então eram indivíduos que levantavam média de pelo menos o peso corporal no teste de força. E eles foram colocados para poder realizar 3 situações de apoio. E essas situações foram randomizadas e todas feitas na mesma sessão, todas feitas no mesmo dia. Uma sessão, segunda sessão. Primeiro tipo, os indivíduos fizeram apoio de forma comum, sem receber nenhuma orientação. Entendam isso aqui como sendo o grupo controle. Fez em situações normais. O segundo, eles receberam a informação para poder tentar fazer o apoio pensando única e exclusivamente no peitoral. Pensa no peito, aperta o peito, esmaga o peito. Eu não sei, porque não deixaram claro qual foi o tipo de dizer que deram para os voluntários. E a terceira situação foi para tentar focar no tríceps. As mesmas instruções dadas aqui foram dadas aqui, só que mudando o músculo de peito para tríceps. Houve análise do sinal eletromiográfico, tanto de peito quanto de tríceps. Nas 3 situações, os 2 músculos foram analisados. Eles também fizeram a adoção da contração voluntária isométrica máxima. O que é? Colocaram os voluntários nessa respectiva posição, a foto é apenas ilustrativa, e dessa posição aqui, eles colocaram carga no Smith Machine suficiente para que os voluntários ficassem com essa angulação de cotovelo e essa de ombro e não conseguissem mover o peso. Então eles faziam o máximo de esforço isométrico durante 5 segundos, sem haver a extensão de cotovelo e sem haver a adução horizontal de ombro. Tudo bem? Então essa imagem aqui ela é ilustrativa, mas a posição de adoção do sinal eletromiográfico é a mesma, tá? E o que os voluntários fizeram? Eles fizeram 3 repetições na cadência 2-0-1-0. 2 segundos para descer, não havia isometria na fase final. 2 segundos para subir, sem isometria na fase final. Tudo bem até aí? E agora vem o outro ponto. Eles fizeram, como eu disse, apenas 3 repetições. Agora nós vamos voltar nesse ponto. Para quê? Para evitar que houvesse a fadiga muscular.
E vocês já devem saber, vocês já devem recordar, já devem ter me ouvido falar, ouvido outros profissionais da área da educação física dizendo que a dinâmica de fadiga, ela é um importante marcador do esforço. E o esforço empregado na sessão de treino, ele pode ser, o esforço gerado na sessão de treino, ele tem relação com a magnitude das respostas hipertróficas. Então, o esforço de treino muito baixo, ele não é capaz de gerar estímulo suficiente para desencadear uma cascata de reação hipertrófica, por assim dizer. E eles deram 1 minuto de intervalo entre cada uma das situações. E quais foram os resultados? Focar no peitoral foi capaz de aumentar a atividade eletromiográfica em 9%. Isso foi um aumento significativo. Olha lá, delta do peitoral, quando o foco foi no peito, o delta foi aqui, o aumento foi significativo. E houve uma queda na atividade do tríceps quando o foco foi no peitoral. Tá? A comparação é aqui, ó, regular, que é o controle, comparado com esse com esse. Tudo bem? Só que agora, quando o pessoal fez a ideia de focar no tríceps, a atividade do peitoral, ela não aumentou significativamente, e a atividade do tríceps também aumentou, mas aumentou muito pouco. Foi um P maior que 0,05. Se vocês observarem aqui, ó, 0,055. E o peitoral, 0,1. Aí você deve estar naquela dinâmica, fala assim, beleza, mas foquei no peito, a atividade do peito vai aumentar. Bom, pessoal, algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Eu não podia, de forma alguma, suprimir os resultados encontrados pelo autor. Isso seria um grande mau caratismo da minha parte. Só que agora vamos raciocinar um pouquinho comigo. Primeiro ponto. Qual indivíduo com 8 anos de treino faz apenas 3 repetições no apoio? Ninguém, né? 3 repetições de apoio para quem tem um nível de treino tão elevado quanto essa amostra aqui é um esforço muito baixo. Segundo, a análise de amplitude do sinal eletromiográfico não corresponde ou não pode ser traduzido em hipertrofia. Isso também é bem disseminado na literatura. E um terceiro fato, as respostas e os dados que nós conseguimos de forma aguda não necessariamente se traduzem de forma crônica. Então, às vezes um resultado agudo, às vezes você encontra um resultado agudo, não significa que aquele resultado agudo vai ser traduzido de forma crônica. Um determinado exercício aumentou o consumo de oxigênio durante a atividade. Não significa que aquele exercício, de forma crônica, vai aumentar o seu VO2. É exatamente isso. Aquele exercício estimulou maiores respostas anabólicas. Talvez tenha sido naquele momento. Não significa que se você conduzir aquilo durante 8, 10, 12 semanas, as respostas esperadas, ou o resultado vai ser aquele esperado lá com base na análise aguda. Então isso você tem que ser levado em consideração. Tudo bem? Pensar bem antes de fazer a prescrição de treino. Tentar não utilizar essa dinâmica de atividade eletromiográfica para poder predizer hipertrofia. E, se possível, pessoal, tentar focar um pouco mais no esforço e não no músculo trabalhado. Aperta o chão, empurra o chão, pensa no peito, foca no tríceps. Pense em trabalhar a técnica de forma correta com esforço elevado. Talvez isso te promova resultados mais importantes e significativos. Tudo bem? Aguardo até a próxima e fiquem com Deus.